Nós não podemos falar dos efeitos da Covid na educação sem considerar o contexto geral da educação nacional. Primeiro, nós somos um país imenso, com diferenças regionais muito marcantes e, principalmente, com um poder socioeconômico muito diferenciado nessas regiões. Além disso, nós temos um modelo de gestão educacional definida por legislação, inclusive, que separa dependências administrativas em instituições particulares e instituições públicas. E também, infelizmente, nós temos muito menos recursos destinados pelo poder público à educação, que é pública e gratuita, no caso da educação básica, isso é gritante, do que as instituições que são geridas pelo modelo de mercado, elas conseguem alocar para aqueles que podem e têm condições socioeconômicas de pagar por essa educação particular, né? Por que eu coloco isso? Porque quando a gente olha para os dados relativos aos efeitos da Covid na educação pública e na educação privada, a diferença é muito grande, né? Então, mudança pedagógica na educação pública resultante da necessidade intensiva de determinados recursos tecnológicos. Durante a pandemia, observamos que a educação pública demandou muito mais tempo para se organizar e começar a oferecer o ensino remoto emergencial do que a educação particular, contou com muito menos apoio e suporte, e principalmente com formação específica dos professores, e, por consequência, houve uma improvisação maior no uso dos recursos tecnológicos. O desdobramento disto é que se procurou, inclusive, se esquecer do que foi aquele tempo, porque não foi um tempo pedagogicamente produtivo ou interessante, que tivesse algum tipo de resultado positivo. Esta é a minha visão em relação à maioria das instituições e das escolas públicas, né? Nas escolas particulares, eu percebo, e as pesquisas apontam relatos de apropriação de determinados recursos que já eram utilizados, inclusive, no contexto da presencialidade, dentro da escola, para a comunicação com os pais, no relacionamento entre os professores, como suporte adicional para os estudantes, inclusive no ensino médio, com mais força no ensino médio, e que, de certa forma, melhoraram a condição de compreensão e habilidade dos professores sobre aquele conjunto de tecnologias e lhes permitiram fazer escolhas mais conscientes do uso dessas tecnologias em continuidade, depois que passou o período pandêmico, né? No geral, eu considero que não houveram efeitos, bons efeitos, daquele período de ensino remoto emergencial, colocar assim, né? Há uma separação e um apagamento, muito pelos traumas também decorrentes daquele período. Foram traumas justificados e imensos. Então, eu considero que há um certo apagamento do, do que houve naquele período em termos de uso intensivo de tecnologias. A princípio, parece haver um contrassenso, uma contradição entre a lei que proíbe os dispositivos eletrônicos nas escolas e a Política Nacional de Educação Digital.
Política Nacional de Educação Digital, ela foi discutida amplamente antes de ser promulgada pelo presidente Lula em janeiro de 2023. Essa legislação ela tem 4 eixos, ela é ampla e transcende a educação formal na educação básica e ensino superior. Na verdade, ela tem um eixo de inclusão digital que se preocupa com os efeitos socioeconômicos do, da falta de letramento digital, né? O letramento digital é algo que já vem sendo discutido na literatura há mais de uma década. Tem um outro eixo, que é a educação digital escolar, é um eixo importante e é o que afeta mais diretamente a educação básica e superior. Ela é dividida em três, esse aspecto é dividido em 3 eixos. Pensamento computacional, que é onde eu tenho atuado mais nas pesquisas, mundo digital e cultura digital, né? Existem especificidades, inclusive a BNCC Computação, que é um complemento da BNCC, aborda especificamente pensamento computacional e cultura digital, enquanto na BNCC também já existiam aspectos mais amplos relacionados um pouco ao mundo digital e à cultura digital. Eu não vejo contrassenso nisso e vou explicar logo a seguir. O terceiro eixo estruturante da Política Nacional de Educação Digital é a capacitação e especialização digital. Isso envolve não só a formação de professores, que está dentro do eixo de educação digital escolar, mas a formação de especialistas em todas as áreas e formação de pessoas para trabalharem na economia digital, né? E temos o eixo da pesquisa e desenvolvimento, que abrange aspectos relacionados à produção de tecnologia digital de informação e comunicação no Brasil, né? Nós temos um déficit muito grande e somos consumidores de quase todo tipo de tecnologia nessa área. Agora, com a inteligência artificial, esse abismo tende a ficar maior se não agirmos de forma eficiente e rápida, né? Bom, exposto, vamos falar dessa proibição. Considere que a proibição, apesar de citar dispositivos, ela não é motivada pelo uso do dispositivo, mas eu considero que ela é motivada pelo uso inadequado do dispositivo ou dos dispositivos no âmbito da sala de aula e no contexto da educação básica, principalmente. Considere que a legislação ela resguarda a possibilidade do professor fazer uso dos dispositivos desde que exista uma justificativa do ponto de vista da metodologia e da abordagem pedagógica que vai se utilizar. Então, o que se proibiu foi o uso desvinculado de atividades de ensino e aprendizagem. A Dinamarca, por exemplo, tem uma legislação agora que proíbe o uso de redes sociais por crianças e adolescentes. Então, está se tentando disciplinar um determinado uso ou o mau uso, o uso inadequado dos dispositivos, o que é predominante, infelizmente. Os dispositivos, eles são viciantes, eles oferecem uma descarga de dopamina em situações de inutilidade cognitiva, vamos dizer assim, né? Para conteúdos que não contribuem com a formação dos jovens e das crianças. E é isso que a legislação tenta evitar. E neste ponto eu considero que ela foi acertada. Por quê? Porque nós não temos, principalmente na educação pública,
as condições ideais para que se estabeleçam abordagens pedagógicas de uso desse recurso na maioria do tempo do ensino-aprendizagem, né? São salas com muitos alunos, com acesso à internet muito variado, com falta de preparação dos professores, com sobrecarga imensa de trabalho dos professores. Então, nós temos muitas variáveis para serem resolvidas para que a gente possa considerar que o uso desses dispositivos será saudável do ponto de vista do seu objetivo dentro da escola, que é o ensino e a aprendizagem. Então, resumindo, eu não considero uma contradição esta proibição neste momento, porque nós não temos as outras condições que permitem o seu uso de forma adequada e também porque há um grande abuso no uso para entretenimento e um déficit grande para o uso educacional. Concluindo uma pesquisa vinculada com extensão de 3 anos, em que eu atuei tanto em escolas municipais, 2, quanto numa escola do Estado, estadual, já bastante tradicional na cidade. E o que eu percebi, do ponto de vista da educação pública, que hoje é o grande dificultador para que tenhamos uma modificação no contexto da metodologia de ensino, que permita a adoção maior de recursos de tecnologia para apoiar o ensino-aprendizagem, é, sem dúvida, a sobrecarga de trabalho dos professores, o excesso de atividades, de demandas e de questões específicas inseridas na matriz curricular, nos conteúdos que devem ser trabalhados, além da falta de uma formação que vá além daquela formação aligeirada de instrumentalização de usos, né? Muito da formação nessa área de tecnologia, ou ela discute apenas os aspectos teórico-metodológicos e não oferecem as habilidades necessárias, não só para o manuseio e para o uso de equipamentos e aplicativos, mas de como planejar e organizar as atividades fazendo escolhas desses recursos tecnológicos. Então, eu percebo que não é só a falta de preparação dos professores, são escolhas equivocadas, e isso não é culpa da escola, não tem responsabilidade dos professores nisso, mas escolhas equivocadas na formação para inserção das tecnologias digitais de informação e comunicação como recursos pedagógicos. Muito se fala sobre isso há muitos anos, né? Nós temos um histórico de mais de 30 anos de tentativas de inserção de recursos tecnológicos na educação. Mas nós não temos movimentação administrativa acadêmica dos sistemas que no sentido de alterar currículos e de dar tempo aos professores que trabalhem fora dessa visão instrucional e conteudista, porque eles são cobrados por isso. Os próprios sistemas definem conteúdo demais e fragmentação demais para que eles sejam realizados durante o tempo que os professores têm para trabalhar com os alunos, diferenças imensas de demandas dentro da mesma sala de aula, e com isso nós temos dificuldades que transcendem a mera disponibilidade de computadores ou de internet na escola, considerando que isso é pressuposto, né?
considerando que para você utilizar tecnologia, você já tem que considerar que tem essa tecnologia, né? Então, hoje, por exemplo, a maioria dos professores, eles têm habilidade suficiente para fazer uso e fazem uso em casa, fazem uso para preparar aulas, fazem uso para auxiliar nas atividades burocráticas e administrativas que se acumulam, mas eles não conseguem se organizar no tempo e em condição para atender a um número de alunos grande em sala de aula, utilizando recursos tecnológicos. Esta é a minha visão. E especificamente em relação às tecnologias assistivas, que dão possibilidades de trabalho com a educação inclusiva, isto é uma camada superior em cima de todas essas dificuldades, porque se o professor já tem dificuldade de utilização dos recursos tecnológicos disponíveis para a maioria dos estudantes, imagine a dificuldade para trabalhar com tecnologia assistiva para a inclusão de PCDs em sua sala de aula, não é? Então, assim, duas dimensões complexas demais que, do ponto de vista técnico e tecnológico, já avançaram muito, mas que, do ponto de vista educacional e de estrutura, ainda requerem muita dedicação e muita mudança na estrutura que vai além da escola para que isso tenha um impacto positivo na escola. Bom, assim como a lei de proibição dos dispositivos eletrônicos, celulares, tablets, no âmbito da sala de aula e das escolas, foi necessária para regular desvio de uso, eu entendo que essa legislação, que tem sido considerada rigorosa por colegas, principalmente que atuam no ensino privado, eu considero que ela é rigorosa na medida em que o sistema se desvirtuou, né? De 2016 em diante, com a retirada de alguns dispositivos legais e o enfraquecimento do sistema avaliativo para a educação à distância, nós tivemos abusos, foram vistos abusos imensos de instituições, inclusive, ofertando cursos de licenciatura, não é? Sem nenhum momento presencial. Inclusive, anunciados como educação online, sendo que isso nunca foi permitido pela legislação, né? Com isso, nós tivemos uma explosão de matrículas na educação à distância nesse país. Então, isso desvirtuou o sistema, criou distorções, e eu entendo que essa nova legislação ela veio no sentido de tentar reorganizar, do ponto de vista das condições mínimas de qualidade de oferta, a oferta dos cursos à distância. Isso só vai ser efetivo se nós tivermos acompanhado um sistema de avaliação que precisa voltar a ser presencial, porque as avaliações a partir da pandemia começaram a ser online também, as avaliações dos cursos e das instituições, né? Então, eu considero que ela foi boa para a formação de professores, porque os cursos de licenciatura ofertados, em grande parte, as vagas EAD são de cursos de licenciatura, né? Muito mais do que as vagas ofertadas pelas públicas. Quase não existe mais curso presencial de licenciatura nas particulares. Entendo que é preciso este momento, assim como é preciso aquele momento de proibição de celulares nas escolas, é preciso esse momento para reorganizar as coisas, mas do ponto de vista estratégico e conceitual, eu já considero a educação à distância como uma artificialidade que só existe na legislação. Porque, na verdade, o que interessa é a possibilidade de combinação de atividades presenciais, quando elas são necessárias, e não presenciais, quando elas podem ser de um estudo de presença virtual entre professor e estudante,
ou de atividades assistidas dos estudantes que podem depois ser revisadas pelos professores. Nós já fazemos isso em certa medida, porque nenhum curso, nenhum, é totalmente presencial, partindo do princípio que os estudantes levam para casa atividades para serem desenvolvidas o tempo todo. Eles desenvolvem essas atividades e retornam para a sala de aula para novas interações. Nós nos esquecemos disso quando a gente chama de educação presencial, a educação que eu considero que é a carga horária do cidadão 100% dentro da instituição educacional. A minha pergunta é: corpo presente é igual à presencialidade? Porque todos nós sabemos que, em determinados momentos, o corpo está lá dentro da sala de aula, mas o cognitivo intelectual não está lá. Da mesma maneira que, muitas vezes, o estudante está presente intelectualmente, trabalhando o que ele precisa trabalhar de habilidade, compreensão e conhecimento, em casa ou com um grupo de colegas, na ausência do professor e fora da escola. Então, é preciso que a gente entenda que a educação é um processo que conta com momentos de presença física e conta com momentos de distanciamento entre a escola e o professor, mas que isso, e a universidade e o professor, ou a universidade e os estudantes, mas que isto não significa ausência de qualidade. Depende de como fazemos arranjos curriculares, arranjos metodológicos e arranjos de tecnologia para que bom ensino, o ensino com qualidade aconteça. É isso que eu penso. Bom, sobre a inteligência artificial generativa, nós vivenciamos um momento de incertezas. Há ainda mais desconhecimento do que informação qualificada a respeito. Nós estamos numa fase de pesquisa exploratória, principalmente entre IA e educação básica, né? O chat GPT foi lançado que foi o primeiro, né? Foi lançado em 2022. Então, nós temos poucos resultados de pesquisa que indicam possíveis consequências ou desdobramentos do uso intensivo desse tipo de recurso. O que nós temos na atualidade são uns poucos estudos que já apontam que você tem um débito cognitivo quando você faz uso intensivo da IA generativa para fins de produção intelectual. E aí, especificamente para a escrita, coisa que é extremamente necessária para a formação na educação básica e na educação superior também, né? O ato de escrever é um ato cognitivamente complexo, ele demanda muitas estruturas de habilidade, é uma competência essencial, né? Tanto manuscrever quanto escrever utilizando um dispositivo eletrônico. E se você substitui essa possibilidade, entrega ela para um dispositivo eletrônico, você deixa de exercitar as suas habilidades, isso é óbvio. Então, há um impacto claro aí em relação ao ensino. Mas, assim como aconteceu com os telefones celulares, se nós não soubermos gerenciar o uso adequado, vai chegar um momento que alguém, e isso já está começando a acontecer, vai ter a ideia de que será necessário proibir, né? E eu considero que proibir é equivalente a negar a existência. E negar a existência não é o caso, porque a tecnologia está aí, né? Então, nós precisamos, do ponto de vista estratégico, estabelecer formação de professores, mais uma vez, preparação dos professores, para que eles conheçam os potenciais e os riscos, não é isso? Porque nós temos muitos potenciais de interação entre os estudantes e uma IA generativa, para que ela atue, por exemplo,
em tutoria, apoiando a aprendizagem nas dificuldades, potencializando criatividade em projetos, auxiliando na produção intelectual, mas se isto não for devidamente orientado, e aí os professores precisam estar orientados para poder orientar os seus estudantes, então, se isso não é orientado, não significa que não vai ser utilizado. Pelo contrário, vai ser utilizado de forma equivocada, assim como os telefones celulares foram durante muito tempo, e agora é necessário uma intervenção mais ditatorial de excluí-los do processo, né? Nós temos que ter como ideal o cidadão pleno que sabe dizer não ao que não é bom para ele. Então, nós não estamos ensinando as nossas crianças e adolescentes a rejeitarem o que não é bom para elas mesmas entenderem que não é bom para elas. Pelo contrário, há uma grande liberalidade fora do ambiente escolar, como se proibir dentro do ambiente escolar fosse a única solução possível. Na verdade, ela pode ser emergencial e necessária num determinado momento, mas a pergunta é: qual é a visão estratégica de mais longo prazo que nos permita dizer que amanhã ou depois nós vamos considerar o uso, porque este uso autorregulado pelas pessoas vai lhes dar possibilidade de ação no mundo que hoje tem grande dependência desses recursos tecnológicos. E com a IA vai ter outras dependências que estão surgindo agora.